Desde o nascimento, o ser humano é condicionado a obedecer. Obedecer aos pais, aos professores, à autoridade. Com o tempo, essa obediência vai se transformando em submissão, e essa submissão se disfarça de bondade, de humildade, de boas maneiras. Mas no fundo é medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser punido, medo de não ser amado. É esse medo que impede você de impor respeito. Maquiavel, que estudou profundamente o poder e os jogos de influência, já sabia: quem quer ser amado o tempo todo acaba sendo pisado. Ele dizia que entre ser amado e ser temido, é melhor ser temido. Não porque o medo seja nobre, mas porque ele é útil. O respeito nasce quando os outros sabem que você não vai se rebaixar, que você não está desesperado por aprovação, que você é capaz de cortar relações, de se afastar, de dizer não. E é exatamente isso que a maioria não consegue fazer. Você foi treinado para ser submisso. Quando criança, aprendeu que desobedecer era errado. Quando adolescente, aprendeu que contrariar os outros traria punições. E quando adulto, continua obedecendo. Mas agora, com um sorriso no rosto, fingindo que está tudo bem. Você abaixa a cabeça para o chefe, aceita ser ignorado pela pessoa que deseja, tolera desrespeito em nome da paz. E cada vez que faz isso, mata um pouco da sua dignidade. Maquiavel chamaria isso de fraqueza política, porque a vida para ele era um jogo de poder. E no jogo de poder, o submisso sempre perde. Ele pode até achar que está ganhando favores, que está sendo querido, que está sendo gente boa, mas os outros veem isso como sinal de fraqueza, e fraqueza atrai abuso. Respeito não nasce da gentileza excessiva, respeito nasce da firmeza. Mas, atenção, Maquiavel não pregava violência, ele era estrategista. Sabia que a força bruta, quando mal utilizada, se volta contra quem a usa. A verdadeira imposição de respeito vem da postura, do silêncio, da recusa em se justificar, do olhar firme que não suplica. É aí que está o segredo. Um homem que impõe respeito não precisa levantar a voz. Sua presença já basta. A submissão, ao contrário, grita. Grita por aprovação, grita por atenção, grita com atitudes que dizem: olha para mim, me aceita, me valoriza. E quanto mais você grita, menos te escutam. Porque o respeito não é pedido, ele é conquistado. E só é conquistado quando você mostra que se basta. Maquiavel diria: os homens, em geral, julgam mais com os olhos do que com as mãos. Ou seja, eles não precisam sentir sua força física. Basta que vejam a sua força interior. E essa força se revela quando você não se dobra. Quando você recusa o papel do bonzinho que aceita tudo. Quando você mostra que tem limites. E é curioso como a sociedade moderna tenta apagar isso. Ela ensina que ser firme é ser tóxico, que impor limites é ser agressivo, que não aceitar humilhações é sinal de ego. E assim, cria-se uma geração de homens passivos, inseguros, emocionalmente castrados. Homens que não conseguem se impor nem mesmo em situações óbvias de desrespeito, que preferem sorrir e se calar, mesmo enquanto são esmagados por dentro. Maquiavel jamais aceitaria isso. Para ele, o poder era uma arte. E como toda arte, exige técnica. Uma das técnicas mais importantes é a de não demonstrar carência. O carente é vulnerável. O carente se entrega. O carente revela demais. E no jogo do poder, revelar suas fraquezas é como jogar suas cartas viradas para cima. Não importa o que você sente. O que importa é o que você transmite. E se você transmite submissão, será tratado como inferior, mesmo que tenha um coração puro e boas intenções. O mundo real não premia intenção, ele premia postura. Postura é não aceitar ser interrompido o tempo todo, é não rir de piadas que diminuem você, é não permitir que invadam seus espaços, é olhar nos olhos e dizer com calma:
Eu não aceito isso, sem gritar, sem se justificar, apenas deixando claro que há um limite e que ele não será ultrapassado. Isso exige autoconhecimento, porque o submisso vive para fora, vive tentando agradar, vive tentando se encaixar. Ele não sabe quem é, então tenta se moldar ao que os outros esperam e assim se torna uma cópia genérica do que os outros aprovam. Maquiavel chamaria isso de mediocridade, a incapacidade de ser uma força autônoma, de ter uma identidade que impõe presença. É preciso entender que respeito não é algo que se pede, é algo que se impõe, não com violência, mas com presença. E presença só nasce quando você para de pedir permissão para existir, quando você caminha como se já tivesse o direito de estar onde está, quando você olha como quem sabe o que quer, e quando você fala, os outros escutam, não porque você grita, mas porque suas palavras têm peso. Esse peso vem da coerência. Maquiavel sabia que um príncipe incoerente perde credibilidade. Se você diz que não tolera certas coisas, mas continua tolerando, você perde autoridade. Se você diz que quer ser respeitado, mas vive se justificando, você se contradiz. A verdadeira autoridade nasce quando suas palavras e suas ações estão alinhadas. E isso exige coragem. Coragem de ser impopular. Coragem de decepcionar. Coragem de ser mal interpretado. Porque impor respeito nem sempre é confortável. Às vezes, você vai ser visto como arrogante, como frio, como distante, mas é esse distanciamento que cria a aura de autoridade. Maquiavel sabia disso. Um líder que se mistura demais com seus súditos perde o prestígio. E no mundo moderno, isso também vale para qualquer um que queira ser respeitado. Você não precisa ser inacessível, mas precisa ter fronteiras claras. Precisa saber quando calar e quando falar, quando ceder e quando se afastar. E, principalmente, precisa estar disposto a perder algumas relações em nome da sua dignidade. Porque toda vez que você se submete, você sacrifica um pedaço do seu valor. E o problema é que, quanto mais você se submete, mais difícil fica resgatar esse valor. Você cria um histórico de permissividade. As pessoas passam a te enxergar como alguém que aceita tudo. E mudar isso exige uma ruptura, uma mudança de postura que vai causar estranhamento. Mas é necessária, porque se você não mudar, vai continuar sendo o alvo preferido dos abusadores, dos manipuladores, dos que vivem do controle alheio. Mudar essa imagem que os outros têm de você não é fácil, principalmente quando você já foi por muito tempo o submisso, o passivo, o que engole tudo calado. A primeira reação das pessoas quando você começa a se impor é de choque. Elas não acreditam, acham que é uma fase, que você vai voltar ao normal. Isso acontece porque durante anos você treinou todo mundo a te ver como alguém que aceita. E quando você começa a se posicionar, parece errado, parece até agressivo, mas não é, é necessário. Maquiavel diria que o poder é conquistado, não concedido. Ninguém vai te entregar respeito de bandeja. Ele precisa ser tomado com firmeza e consistência. E isso começa pela decisão interna de nunca mais se rebaixar. Nunca mais implorar por atenção, nunca mais se silenciar diante do desrespeito. Essa decisão pode parecer pequena, mas muda tudo. Porque ela muda a forma como você se enxerga e, por consequência, muda como os outros te enxergam. Quando você passa a se ver como alguém digno, sua linguagem corporal muda, seu olhar muda, seu silêncio muda, você para de se justificar. E isso, por si só, já impõe respeito. Maquiavel sabia que a aparência do poder é quase tão importante quanto o poder em si. E você pode não ter status, dinheiro ou influência, mas se tiver postura, já terá dado um passo enorme rumo à autoridade. Postura é presença. É não pedir desculpas por existir. É não desviar os olhos quando confrontado. É falar o necessário e calar com elegância. A elegância do silêncio é uma arma. O submisso fala demais,
tenta explicar tudo, se desculpa por tudo. O homem que impõe respeito, não. Ele economiza palavras porque sabe que cada palavra tem peso. Maquiavel entenderia isso perfeitamente. Ele dizia que um príncipe não precisa ser bom, apenas parecer bom. E na vida real você não precisa ser agressivo, basta parecer inabalável. Mas para parecer inabalável é preciso se tornar inabalável. E isso só vem com prática, com decisões diárias. Cada vez que você tolera algo que te fere, você se enfraquece. Cada vez que você se cala diante da humilhação, você se diminui. Mas cada vez que você impõe um limite, por menor que seja, você se fortalece. É um processo, não acontece de um dia para o outro, mas começa com pequenos gestos. Levantar a cabeça, manter o olhar, não se explicar, não sorrir quando está incomodado. E principalmente, parar de querer ser gostado por todos. Maquiavel dizia que o governante que tenta agradar todo mundo acaba perdendo o controle. O mesmo vale para você. Tentar ser amado por todos é uma armadilha, porque as pessoas não respeitam quem vive tentando agradar. Elas testam, elas cutucam, elas desafiam. E se você não mostra firmeza, vira brinquedo, vira capacho, vira escada para que os outros subam enquanto você se afunda. Impor respeito é, muitas vezes, perder o amor de quem você mais quer agradar. Mas é nesse ponto que nasce sua força. Quando você olha para a situação e diz: eu prefiro ser respeitado a ser amado por alguém que só me valoriza quando me vê submisso. Isso é maturidade emocional. E é também estratégia, como Maquiavel pregava. A longo prazo, as pessoas valorizam mais quem impõe limites do que quem se entrega sem resistência. E aí entra um ponto fundamental: autocontrole. O submisso é impulsivo emocionalmente. Ele sente que precisa reagir rápido, justificar rápido, agradar rápido. Já o homem que impõe respeito tem domínio sobre si. Ele sabe esperar, sabe observar, sabe dizer não sem culpa, sabe se retirar sem fazer escândalo. Porque quem tem controle sobre si, naturalmente se torna intimidador, não no sentido de inspirar medo irracional, mas no sentido de inspirar cuidado. Os outros pensam duas vezes antes de cruzar seus limites. Maquiavel entendia a importância do mistério. O príncipe que mostra tudo o que pensa, tudo o que sente, tudo o que quer, se torna vulnerável. O mesmo acontece com você. Ser transparente demais, emocional demais, previsível demais, torna você fácil de manipular. O respeito também nasce da imprevisibilidade. Quando ninguém sabe exatamente o que você vai fazer, você se torna enigmático. E o enigma impõe presença. O silêncio bem calculado, a recusa súbita, o afastamento inesperado. Tudo isso comunica mais do que palavras. O problema do submisso é que ele se entrega. Entrega sua rotina, seus pensamentos, suas intenções. Ele se doa antes mesmo de ser requisitado. E isso o torna descartável. Porque tudo que é fácil demais perde valor. A escassez gera valor. E no campo do respeito, menos é mais. Menos exposição, menos explicações, menos carência e mais firmeza, mais escolha, mais critério. Maquiavel alertava que o príncipe deveria aprender a ser mau quando necessário. Isso não significa ser cruel gratuitamente. Significa que, em certos momentos, você vai precisar ser duro, frio, calculado. Vai precisar cortar pessoas da sua vida sem olhar para trás. Vai precisar tomar decisões difíceis, que vão te custar algo emocionalmente. Mas são essas decisões que constroem seu trono, porque ninguém respeita um rei que hesita. E na sua vida, você é o rei. Se não assumir esse trono, alguém vai governar você. O respeito começa quando você para de fugir do desconforto. O submisso faz tudo para evitar conflitos. Evita dizer o que pensa, evita confrontar, evita se posicionar.
Mas evitar o conflito é alimentar a submissão, porque todo limite exige confronto, e você precisa se acostumar com isso. Confrontar não é brigar, é apenas mostrar que você não vai ceder sempre, que sua vontade também importa, que sua dignidade também tem peso. E o mais interessante é que, quando você começa a se impor, os verdadeiros aliados surgem. As pessoas certas não se afastam de você por você ser firme. Pelo contrário, elas se aproximam, porque quem se respeita atrai respeito. E quem atrai respeito constrói relacionamentos mais sólidos, mais verdadeiros, mais equilibrados. O submisso atrai parasitas, o firme atrai aliados. E isso muda tudo. Maquiavel sabia que o poder solitário é frágil. É preciso cercar-se de aliados leais. Mas esses aliados só aparecem quando você mostra que tem algo a oferecer além da submissão. Quando você é respeitado, você é valorizado. E quando é valorizado, é procurado. E quando é procurado, você não precisa correr atrás. E assim, o ciclo se inverte. Você deixa de ser o que implora e passa a ser o que escolhe. Esse é o verdadeiro domínio. E para isso, você precisa cultivar um tipo de força que não se aprende nos livros. A força da presença. Aquela que se sente no ambiente, que não depende de títulos, nem de dinheiro, nem de fama, mas que se constrói com disciplina, com escolhas, com silêncio, com recusa, com a coragem de ficar sozinho se for preciso, porque o submisso teme a solidão. Já o homem que impõe respeito a encara de frente e a usa como ferramenta de crescimento. Maquiavel não romantizava o poder. Ele sabia que o jogo é duro, que exige frieza, que exige cortes, mas também sabia que é melhor ser temido do que ser pisado, que é melhor ser firme do que ser usado, que é melhor ser mal interpretado por alguns do que ser dominado por todos. E essa filosofia, por mais dura que pareça, é libertadora, porque ela tira você da posição de vítima, coloca você no controle. Mostra que, sim, é possível ser respeitado, desde que você esteja disposto a pagar o preço, e esse preço começa com a decisão de nunca mais se submeter ao que te diminui, nunca mais aceitar o que fere sua essência, nunca mais fingir que está tudo bem quando não está. Essa decisão transforma sua energia, transforma sua postura, transforma sua voz. E quando isso acontece, os outros sentem no olhar, sentem no tom, sentem na sua ausência, porque o homem que impõe respeito sabe que, às vezes, sua ausência pesa mais do que sua presença. A ausência é uma das armas mais poderosas de quem sabe impor respeito. O submisso está sempre presente, sempre disponível, sempre acessível. Já o homem que aprendeu a se valorizar sabe que o afastamento é uma mensagem em si. Quando você se retira, quando você silencia, quando você deixa de correr atrás, você obriga o outro a refletir sobre sua importância. E muitas vezes é nesse momento que a balança se inverte. Maquiavel dizia que as pessoas valorizam mais aquilo que temem perder. E se você se entrega demais, se oferece demais, se anula para agradar, você não se torna alguém amado, você se torna alguém garantido. E tudo que é garantido perde o valor. Por isso, a sua ausência precisa ser estratégica, não como punição emocional, mas como afirmação de autonomia. Quando você se afasta, você diz: eu me basto, eu não preciso me submeter para ser aceito, eu não preciso estar sempre aqui. Essa postura cria tensão, cria desconforto, mas também cria respeito, porque ela mostra que você tem alternativas, que você tem amor próprio, que você não está à venda. E o respeito começa quando o outro percebe que não tem domínio sobre você, que não pode brincar com suas emoções, que não pode invadir seu território sem consequências. Isso não exige gritos, não exige ameaças, exige constância.
O problema do submisso é a instabilidade. Ele tenta se impor num dia, mas no seguinte volta a ceder. Se arrepende de ter dito não e volta atrás. Mostra firmeza por algumas horas, mas depois pede desculpas por incomodar. Isso destrói sua autoridade. Maquiavel diria que a oscilação entre força e fraqueza é desastrosa. O poder exige consistência. Se você quer ser respeitado, precisa ser firme todos os dias, mesmo que doa, mesmo que custe. E sim, vai doer, porque quebrar o ciclo da submissão é quebrar uma identidade que te acompanha há anos. Você vai sentir culpa, vai sentir medo, vai duvidar de si, vai ouvir críticas. As pessoas vão te chamar de arrogante, de frio, de insensível, mas isso é parte do processo. Porque quem se acostumou a te ver submisso vai se incomodar com sua transformação. E esse incômodo é o maior sinal de que você está no caminho certo. Maquiavel sabia que todo poder gera resistência. Toda ascensão gera oposição. Mas também sabia que o governante que teme demais as reações dos outros se torna prisioneiro da opinião alheia. E se você quer liberdade, precisa suportar o desconforto de ser julgado, precisa bancar as consequências de ser alguém que impõe respeito, não importa quem se incomode com isso. E o mais interessante é que, com o tempo, essa resistência externa diminui. Porque os outros se adaptam. Eles percebem que você mudou, que aquela antiga versão submissa não existe mais, e pouco a pouco passam a te tratar de outra forma, passam a medir as palavras, passam a refletir antes de agir com você. Porque você passou a ser alguém que impõe presença, que tem peso, que tem força. Essa força se reflete em tudo, no modo como você anda, no modo como você entra em um ambiente, no modo como você olha. Maquiavel diria que o governante precisa parecer forte, mesmo quando está em dúvida. E na sua vida, essa máxima também se aplica. Nem sempre você vai ter certezas, mas precisa manter a postura. Porque a forma como você se comporta em momentos de dúvida define a percepção que os outros terão sobre sua força. O submisso se entrega ao desespero, se humilha para resolver um conflito, implora por perdão, pede para ser compreendido. Já o homem que impõe respeito entende que há dignidade no silêncio, que há nobreza na retirada, que nem todo mal-entendido precisa ser esclarecido, que nem toda crítica precisa ser respondida, porque o valor dele não está no que os outros pensam, está no que ele sabe sobre si. Maquiavel dizia que os fins justificam os meios. Isso não significa agir de forma cruel, mas sim entender que, às vezes, você vai precisar tomar decisões impopulares para alcançar objetivos maiores. E se seu objetivo é ser respeitado, você vai ter que cortar laços com pessoas que se aproveitam da sua bondade. Vai ter que abrir mão de agradar a todos. Vai ter que dizer não, mesmo sabendo que vai decepcionar. Porque a sua paz vale mais do que a aprovação dos outros. Impor respeito também é sobre proteger seus espaços, sua energia, seu tempo. O submisso vive para o outro, vive resolvendo problemas dos outros, vive ouvindo, ajudando, tolerando, salvando, mas quem sempre se doa, se esgota. E ninguém respeita o esgotado. Por isso, aprenda a dizer: agora não. Hoje não posso. Isso não aceito. E diga isso com serenidade, sem raiva, sem justificativa, apenas com clareza. Maquiavel também sabia que o governante precisa saber usar a arte da dissimulação. E sim, às vezes, você vai precisar fingir indiferença. Vai precisar esconder sua mágoa. Vai precisar parecer tranquilo quando por dentro está furioso. Isso não é fraqueza, isso é estratégia, porque nem sempre você pode reagir no momento em que deseja. Às vezes, a reação precisa ser fria, calculada, no tempo certo, porque quem reage com explosão perde o controle.
Respeito exige domínio emocional. A arte de impor respeito também está em não se nivelar por baixo. O submisso tenta se defender atacando, entra em discussões inúteis, gasta energia com gente que não merece. Já o homem que impõe respeito escolhe suas batalhas. Ele sabe que há guerras que se vencem com o desprezo, que há provocações que se anulam com o silêncio, que há insultos que se tornam insignificantes quando você os ignora. E esse autocontrole, essa contenção, gera admiração. Maquiavel diria que o príncipe precisa ser temido, mas sem ser odiado. Ou seja, imponha respeito, mas não imponha dor gratuita. Seja duro, mas justo. Firme, mas íntegro. Frio, mas leal. Porque o verdadeiro poder não está em destruir os outros, está em ser inatingível. E você se torna inatingível quando nenhum ataque externo consegue quebrar sua postura interna. O submisso, por outro lado, é atingido por tudo. Qualquer crítica o abala, qualquer rejeição o destrói, qualquer confronto o paralisa. E é por isso que ele vive em constante tensão, tentando evitar qualquer conflito. Mas viver tentando evitar o conflito é viver se traindo. É viver sufocando sua verdade para que os outros não se incomodem com ela. Impor respeito é libertar essa verdade. É parar de esconder quem você é, o que pensa, o que sente. É deixar de moldar sua personalidade para caber no molde dos outros. É dizer, este sou eu, e se isso incomoda, tudo bem. Esse tudo bem é poderoso. Ele mostra que você não está mais preso ao vício da aceitação, que você não se vende por migalhas de atenção, que você tem um valor que não pode ser negociado. Maquiavel sabia que os governantes bem-sucedidos eram aqueles que conheciam suas fraquezas e sabiam escondê-las. E você, na sua vida, também precisa ter essa consciência. Você vai continuar tendo inseguranças, medos, dúvidas, mas não precisa expô-los para todos. Guarde suas fraquezas para quem merece vê-las, para quem tem empatia, para quem te respeita de verdade. Ao resto, ofereça postura, porque é essa postura que vai moldar a forma como o mundo te enxerga e, consequentemente, a forma como o mundo te trata. Quem anda curvado, pedindo desculpas por existir, será tratado como peso. Quem anda firme, com os olhos erguidos, será tratado como presença. E você não foi feito para ser peso. Você foi feito para ser presença. A partir do momento em que você decide parar de ser submisso, a transformação começa. E ela é lenta, mas irreversível. Você vai sentir desconforto, vai errar, vai recuar às vezes, mas cada passo rumo à sua firmeza vai ser um passo rumo ao respeito. E com o tempo você vai olhar para trás e se perguntar como conseguiu viver tanto tempo sem se impor. Maquiavel te diria, você não viveu, você apenas sobreviveu. E agora é hora de viver. Viver com presença, com força, com clareza, com respeito. Porque quando você impõe respeito, você não precisa mais gritar, não precisa mais implorar, não precisa mais se explicar. Sua simples existência comunica quem você é. Isso basta.